Minha filha foi picada por um escorpião. E isso tá ligado a uma batalha espiritual que eu estava vivenciando, gente, esses dias, no início do ano. Eu vou relatar algumas coisas para vocês que nos aconteceram e isso vai trazer edificação da sua fé. Vai te mostrar que o Pai, Ele é soberano. Por mais que Ele permita que algumas coisas ruins aconteçam conosco, Ele tem um propósito maior. O diabo, ele vem com tudo, achando que tem vantagem, achando que vai destruir a gente. Mas no final, ele perde. Sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor nunca saem envergonhados de uma batalha. E eu vou explicar para vocês, gente, o que aconteceu. E isso vai glorificar o nome do Altíssimo. Então vamos lá, gente. Batalhas espirituais são muito reais. Muitas vezes a gente acha que as coisas são naturais que acontecem, mas muitas das ações que acontecem nas nossas vidas estão ligadas ao espiritual. Porque o que acontece lá no mundo espiritual, no mundo celestial, reflete aqui. Então nós estamos constantemente em batalhas. Aquele que é cristão e aquele que anda em verdade, Satanás sempre vai querer confrontar. Sempre vai querer fazer de tudo para poder desviar da fé, né? E aí, o que acontece, gente? No início do ano, eu e meu marido, a gente resolveu fazer um jejum, sabe? O pastor Antônio Cirilo, ele chamou, né, as pessoas que acompanhavam para fazer um jejum de 12 dias. 12 dias. Um dia para cada mês do ano. E eu sempre faço jejuns aqui na página com o pessoal, né? Mas aí, como não estava fazendo, eu estava fora das redes, estava descansando um pouco, buscando algumas orientações do Senhor para esse ano que estava entrando. E aí eu falei pro meu marido, bora fazer, porque eu gosto muito, né, do Cirilo, gosto das canções dele. Aí ele falou, bora. E aí colocamos isso diante do Senhor, né? Pedindo direcionamento, né? Buscando a vontade do Pai para as nossas vidas nesse ano. E aí, gente, foi um jejum muito difícil, vocês não têm noção como foi difícil. E é porque eu já tô acostumada a fazer jejuns, né, com o pessoal, inclusive em períodos maiores. Mas esse não foi um período grande, né? Nós colocamos de manhã até as 2 da tarde. Mas, gente, olha só, foi difícil demais. Nos 3 últimos dias, eu só não quebrei porque meu marido me ajudou muito, porque foi muito pesado. Tinha uma carga espiritual muito pesada. E eu sabia que algo estava acontecendo no espiritual. Algo estava acontecendo que eu não enxergava no natural, mas estava movimentando. Né? E eu tendo sonhos constantemente, com dificuldades para dormir, uma fome sobrenatural, gente, algo assim surreal. E a gente passou 2 domingos na chácara, né? Trabalhando, fazendo um monte de coisa com fome. Teve até um que eu falei assim, não, meu amor, não tô conseguindo não e tal. Ele, não, você começou, a gente vai terminar, você aguenta. E eu, então tá bom, vamos. Por isso que a Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, né? E aí, o que acontece? Nós conseguimos finalizar, por glória do Eterno, entregamos esse jejum a Ele, né? E só que assim, gente, nesse período também do jejum, nós estávamos tendo muita opressão na chácara. Nós chegamos lá, gente, quando nós compramos, tinha muita ação demoníaca no local. A gente encontrou muitas bebidas no chão, encontramos velas de macumba que a gente teve que quebrar, a gente encontrou um local sujo, imundo, então a gente teve que fazer uma limpeza tanto no natural, tirando a sujeira, como no espiritual, né? Então a gente pegou um território que era do inimigo e tomamos posse como herança do Senhor, aquilo que Ele nos deu como resposta de oração, né, a nossa terrinha. E aí, o que acontece? Esses dias estavam acontecendo muitas coisas na chácara também, sabe? Meu sogro plantou milho, né? E aí bois entraram, destruíram quase tudo. A gente pensou até que ia perder a plantação, o bichinho chorou até, gente. Mas a glória do Senhor, os milhos estão enormes, estão gigantes, sabe? Deu tudo certo. Mas eu tava tendo muitos sonhos esquisitos, com crocodilos na propriedade. Minha sogra teve um sonho da piscina, porque ela ficou mais de 2 meses sem funcionar. E nada fazia ela dar certo, né? O motor encheu d'água. E aí a gente levava na loja, tava tudo ok. O técnico falava, ó, tá beleza. Chegava lá, meu marido ia ligar, cadê que funcionava? Não funcionava. E a gente ali, sabe, nessa luta, 3 semanas levando e buscando, não dava certo. E aí ela teve sonho que um cachorro morto estava dentro
da água, toda turva, suja, sabe, imunda, como se fosse de enchente, e depois um porco entrava dentro da água, e aí minha filha sonhando com crocodilos na propriedade, nos milhos, tomando a propriedade toda. Eu sonhei também, né, com enchentes dentro das casas, com um demônio em forma de uma mulher, né, dentro da casa onde a gente dorme. Gente, foi muito esquisito, sabe, coisas muito esquisitas, mas a gente, sabe, insistindo, orando, entendendo o que estava acontecendo. É tanto que no dia da piscina, meu marido chegou lá, foi na semana que a gente estava jejuando ainda. E aí a gente chegou lá na chácara, eu falei, vai funcionar. E minha sogra, sabe, ela é muito cristã, e ela, vamos orar e tal. Aí a gente chegou, meu marido ligou, o que aconteceu? Não funcionou, né? De novo a bomba. Depois a gente chegou nessa piscina, a gente chegou lá perto e fomos orar, e repreendendo, expulsando toda ação maligna, tudo aquilo que estava amarrando, segurando. E aí, pra glória e honra do Senhor, gente, depois da oração, sabe o que aconteceu? Voltou a funcionar. Para vocês verem que não é tudo natural que acontece, que a gente acha que é normal, coisa da vida. Não é. Não quero espiritualizar tudo, mas existem coisas que são plenamente espirituais. E aí, depois da oração, a piscina voltou a funcionar, a gente limpou, ela tava suja, imunda, né? Porque 2 meses sem conseguir limpar. E aí, meu marido já ligou a bomba lá e a gente foi limpando. Gente, como foi gratificante ver aquela piscina depois, né? No outro dia, limpa, funcionando novamente. Eu falei, glória ao Eterno. Satanás não conseguiu segurar. E aí, gente, né? E a gente também tendo outras batalhas, né? Aqui em casa, em outros assuntos, financeiro, um monte de coisa, emperrada, amarrada. Nossos carros bateram ano passado, nos dias do jejum, né? Quem me acompanha sabe disso. Eles bateram, foi em junho, bateu, no dia do jejum. Aí na outra semana, 15 dias depois, eu fiz outro jejum com a página, o meu outro carro bateu. E ficou nessa enrolação, sabe? E aí o carro, a seguradora não quis pagar o conserto, era perda total, mas eles não quiseram. A gente lutou até, mas não deu certo. Ficou quase 3 meses no conserto. Meu marido pegou, depois de alguns dias, aconteceu? Bateu de novo. Vocês têm uma noção. E aí meu outro carro também bateu. Eu indo pro trabalho, me pegaram na traseira, eu parei numa faixa de pedestre e o cara pegou. Até me machuquei, minha boca sangrou porque eu bati, né? E eu tava de cinto. E assim, gente, e as coisas emperradas, sabe? Não ia. É tanto que no dia que a gente terminou o jejum, no dia de... E aí, ó, a gente tava 2 meses ligando pro cara, porque ele trabalhava pra Vivo, então a empresa que ia pagar o conserto, gente, era sabe, uma confusão. E a gente atrás, e mais de 2 meses meu carro batido, sem eu conseguir abrir o porta-mala, sabe? Andando com ele pra cima e pra baixo desse jeito. E aí, no dia que eu terminei o jejum, no outro dia, de manhãzinha, meu marido abriu o e-mail dele, tava lá. Você pode ir lá mandar a documentação pra gente poder verificar a questão do carro e tudo. E a seguradora tinha mandado, né? Aí o rapaz também mandou uma mensagem, olha, gente, já pode mandar arrumar o carro e tudo. Gente, sério, um dia depois que eu acabei o jejum. E a gente tava lutando há mais de 2 meses com isso. Enfim, a gente ficou muito feliz, né? Eu falei, as coisas estão começando a andar. E outras coisas também estavam acontecendo que não preciso abordar tudo aqui. Mas enfim, gente, isso foi numa segunda-feira que a gente terminou o jejum. Na quinta-feira aconteceu algo muito esquisito que eu vou falar pra vocês. A gente fui trabalhar de manhã, né? E aí eu tava trabalhando num horário especial. Cheguei meio-dia e pouco em casa. E aí a Isabelle falou assim, mamãe, vamos arrumar os meus materiais escolares e tal. Tava me esperando, né? Arrumar bolsinha, essas coisas, lápis de cor e tudo. Eu falei, embora. Aí a gente foi lá pro meu quarto. Né, sentamos na minha cama e começamos a arrumar. Aí ela pegou não sei o que e desceu da cama. No que ela desceu, gente, ela sentiu uma picada no pé. Aí ela, uxe, uma coisa me machucou. Aí na hora que ela foi olhar, ela deu um berro. Mamãe, é um escorpião. Eu, como assim, escorpião? Assim, porque escorpião, gente, dá em lugar sujo, imundo, não é assim, simplesmente. Eu moro há quase 11 anos aqui, né, no condomínio, e nunca tinha visto um escorpião, nada. E a minha casa é de andar, então assim, geralmente eles são encontrados no térreo, né? Mas tava no meu quarto,
sabe, uma coisa esquisita pra caramba. E ela pisou, aí a gente viu, né, me assustei bastante, era um amarelo, inclusive é um dos mais perigosos, a enfermeira falou quando a gente foi no hospital. Aí meu filho conseguiu prender ele no potinho, a gente tirou foto e corri com ela pro hospital, né? E essa menina, a gente chorava, gritava dentro do carro, porque o veneno foi subindo do pezinho pra canela, né, pra perna, e ela suava muito, e ela ficou nervosa, né, então juntou tudo, essa menina gritava dentro do carro, chorava, e eu agoniada, meu marido tava trabalhando, então eu tive que ir sozinha, peguei os meninos, o Vitor foi me ajudando, levar ela no colo, porque ela não conseguia botar o pé no chão, muita dor, gente, só quem tomou uma picada de escorpião sabe a dor que é, ainda mais pra uma criança, né. Então, já cheguei no hospital, sabe, o pessoal já me atendeu muito bem e já me levaram lá pra dentro, fazendo a triagem rápido, já fizeram um monte de exames nela e aí aplicaram o soro, né, pra escorpião. Vou até mostrar um vídeo aí pra vocês, gente, de como foi, né. Aqui, ó, gente, o soro já tá sendo administrado, é por esse aparelhinho aqui, ó, falta 12 minutos, foram 20. Aí, ó, esse aqui é o soro. Esse aqui é o de escorpião, esse pequenininho. Aí a Belinha tá sendo monitorada, né, coisa linda? Sim. Já fez um monte de exame. Acabei de furar o braço. Né, mamãe? E o pezinho, tá doendo? Tá. Tá, né? Mas, ó, e essa máquina, o médico falou que o soro tem que ser feito por ela. Porque ela regula a entrada, o controle, entendeu? É um monte de coisa aí, sem ela não pode ser feito. Isso aí, ó. Gente, vocês viram aí, né, o que aconteceu. Os médicos pediram raio-x, pediram exame de sangue, urina, eletrocardiograma, para poder verificar como estava o organismo dela, né, após a picada. Deram esse soro para escorpião e ela ficou mais de 4 horas de observação no hospital e eu fiquei lá com ela. E já à noite a gente saiu do hospital, fomos para casa, né? O médico passou várias recomendações, qualquer coisa, se acontecesse algum sintoma, né, adverso, era para eu voltar. Mas eu falei, em nome de Jesus, não volto para esse hospital. Mas enfim, foram 3 dias que a Isabelle ficou sem triscar o pé no chão, com muita dor, gente, muita dor no pé dela, ficou muito inchado. E no dia seguinte ela teve infecção de ouvido, garganta, muito forte. Mas aí eu vou explicar para vocês o porquê, né, de tudo isso. Na hora da picada, gente, eu já senti algo muito esquisito. Inclusive, no dia, eu tinha lido um livro lá no meu trabalho. Estava muito tranquilo lá no dia. E eu li um livro que falava Demônios Territoriais. Inclusive, eu vou abordar isso com vocês na página, né? Vou abordar um pouco sobre guerra espiritual, essas coisas. Então, eu li o livro. Falei, né, com o Senhor, Pai, poxa, eu quero abordar isso com as pessoas, um assunto bem interessante. Eu já tinha lido outro também. Paulo, né, enxergava a questão dos demônios, né, e como os cristãos primitivos também viam isso. Então, são livros muito bons que eu estava lendo. E a gente pegou, né, então assim, essas coisas tudo aconteceram na semana do jejum, entendeu? Terminou o jejum na segunda-feira, na quinta, a Isabelle foi picada pelo escorpião. E aí, gente, eu achei muito esquisito, porque a gente que tem essa questão do discernimento espiritual, a gente sente, né? Não sei se vocês já passaram por isso, você sabe quando é algo que tá esquisito, que não tá normal? Na hora que eu vi o escorpião, eu falei, gente, aqui no meu quarto, como assim? Não existe. Aqui, ó, gente, foi aqui, ó, nesse cantinho, tá? Do meu quarto, ó, que a Isabelle foi picada. Foi mais ou menos por aqui, ó. Quando ela tava aqui na cama, sentada comigo, e aí ela desceu, foi bem aqui que o escorpião pegou. Então, foi nesse cantinho aí que ele, na hora que ela botou o pezinho, ele picou. E aí, gente, ficou nisso, né? Eu fiquei isso no meu coração, meu marido também sentiu a mesma coisa, que era algo espiritual, não era normal. Mas até então, você fica assim, sei lá, acho que eu tô querendo ser espiritual demais. Só que, na noite posterior, foi na quinta, na sexta-feira, a Isabelle, às 2h05, quase 3 horas da manhã, às 2h55, ela acordou. Mamãe, aí o que foi? Aí eu fui lá no quarto dela, aí nessa hora meu marido já aproveitou para ir no banheiro. Então, quando eu cheguei no quarto dela, ela falou assim, minha garganta tá doendo muito. Eu, como assim? Do nada? Você dormiu bem, como é que sua garganta tá doendo? Ela tá doendo muito.
E aí eu falei, não, faz o seguinte, eu vou lá embaixo na cozinha pegar o mel pra você e já subo. Aí meu marido tava no banheiro, aí ele falou assim, meu amor, ora, isso é espiritual. Aí eu não entendi direito, né, o quê? Como é que é? Ele ora, isso é espiritual. Aí eu olhei pra ele, né, e eu, será? Será que é mesmo? Não sei. Mas tá, quando eu subi a gente ora. Aí desci, né, as escadas para pegar o mel na cozinha. Gente, na hora que eu entrei na minha cozinha, vocês não têm noção. Tava inundada por demônios, cheia de demônios. Eu não tenho visão aberta. Eu nunca vi um demônio. Mas eu tenho o discernimento espiritual, então eu consigo sentir claramente a presença. Então, assim, meu marido já teve visão aberta, já viu algumas coisas, mas eu nunca. O Senhor nunca permitiu. Mas, gente, foi uma sensação tão esquisita, porque era uma horda demoníaca, não era um, dois, eram muitos demônios. É tanto que eu me arrepiei, mas foi assim, dos pés à cabeça. Aí eu falei, caramba. Aí eu só senti, aí eu pensei, já eu desço pra orar. Eu já entendi que o meu marido falou lá em cima no banheiro, né? Que ele falou, ora, que é espiritual. Ele não sabia que tinha uma horda demoníaca atacando minha casa. Mas ele sentiu no espírito, foi o espírito falando para ele. E aí, gente, eu subi, peguei o mel, subi as escadas, dei para Isabelle, eu falei para ele o que eu senti. Nós já oramos por ela lá em cima mesmo, oramos pelo Vitor, tava dormindo, né? Cobrimos eles e descemos, eu e ele, né? Quando a gente desceu, na hora que ele botou o pé na cozinha, ele sentiu também a mesma coisa, a mesma sensação que eu senti. Eu olhava para ele todo arrepiado. E, meu Deus do céu. Aí ele já bota o louvor, né? Ele já pegou o celular dele, já botou um louvor, uma adoração. Aí eu peguei minha Bíblia. Aí aqui embaixo da minha casa tem a área, né? A cozinha no meio e depois a sala. E tem um banheiro embaixo também. Então, esses ambientes estavam tomados, gente, por demônios. Tomados. Foi um negócio terrível. Foi uma presença tão maligna. Eu já tinha tido experiências, né, semelhantes a essa, em dias que eu estava batalhando, questão de jejuns da página. Mexe muito com o espiritual, quando você convoca muitas pessoas para jejuar, né? Alguns vídeos que eu lancei sobre alguns temas mais delicados. Eu já tive esse tipo de experiência. Mas não como essa, porque eu sentia muitos demônios mesmo. E aí a gente foi orando, né, repreendendo, a gente, né, foi ali entrando em batalha mesmo espiritual, né, sendo guiados pelo Espírito. E a gente pegou e assim, foi melhorando, sabe? Aos pouquinhos foi diminuindo, né, a presença. Aí da cozinha, da área, a gente foi pra cozinha, aí parecia que eles iam saindo dos ambientes, aí mas se concentraram na sala. E a gente tá criando um coelho agora, né? Minha filha ganhou, eu sou maluca de criar um coelho, né? A gente já cria um cachorro, um shih tzu, e agora eu tô criando um coelho. Mas por enquanto, que a gente quer deixar ele na chácara, mas como não tem ainda como criar ele lá, ele é muito filhotinho, a gente tá trazendo pra casa. E eu tô botando ele no box do meu banheiro, né? Ele tá lá. Só que nessa hora, gente, o coelho tava muito agitado, vocês não têm noção como esse bicho tava agitado. Parecia que ele sentia toda a ação, né, dos demônios, tudo. Então ele tava agitado para um lado para o outro, jogando vasilha e pulando. Eu falei, gente do céu, eu me assustei com a agitação do coelho, que eu nunca tinha visto aquilo. Muito esquisito. Animais sentem, né? Os animais têm essa sensibilidade também espiritual. E aí a gente orando, aí meu marido depois botou umas músicas em hebraico, sabe? Uns salmos em hebraico. Coisa mais linda as músicas. E aí foi amenizando até que a gente sentiu que todos foram expulsos, né? A gente começou a sentir a paz do Senhor inundando todo o ambiente, a presença dele chegando, né? E todo aquele mal que estava na minha casa foi se dissipando, os demônios foram expulsos. E isso durou, gente, quase uma hora, viu? A gente ficou a gente desceu, era 3 horas da manhã, né? Ela acordou 2h55, a gente desceu 3, aí eu até olhei o relógio e falei, hora bem sugestiva, né, gente? 3 da manhã. E aí a gente ficou até 4, uma hora batalhando. Mas enfim, a gente subiu, né? Fomos dormir em paz,
guardados pelo Senhor. E eu queria até fazer uma observação, gente. Eu achei muito interessante a questão do meu sentimento nessa batalha. Porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Quando eu me converti, eu era muito medrosa com essas coisas. E o Pai foi trabalhando em mim, foi me ensinando a não ter medo, né? A entender que eu tenho autoridade em Cristo, que nós, como cristãos, a gente tem autoridade no nome de Jesus, de Yeshua. E aí, eu tava, né? Quando eu desci e a gente começou a batalhar, gente, eu não sentia um pingo de medo. Isso, falando de mim, é um milagre. Mas ao longo desses anos, né, o Senhor foi moldando aos pouquinhos, Ele foi trabalhando-se em mim, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então eu falava, Senhor, me ensina a não temer o inimigo. Eu não tenho que temer, eu não tenho que ter esse medo. E aos pouquinhos Ele foi trabalhando. Mas nesse dia, gente, olha, eu não sentia nem isso aqui de medo. E eu sabia que eu tinha uma horda demoníaca na minha casa. E eu não sentia medo, eu sentia raiva. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei infeliz do cão botando seta na minha filha, né? Eu sabia que o escorpião tinha algo demoníaco. Tanto que a Bíblia fala, olha, eu até separei aqui o versículo, Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então a serpente e o escorpião estão ligados ao inimigo, né? Estão ligados a obras malignas. Só que o Senhor nos deu autoridade sobre eles. Vocês estão entendendo? E tem outros versículos também que abordam, né, essa questão do escorpião. Eu vou até jogar em tela depois para vocês. Mas assim, gente, então eu senti foi raiva. Eu fiquei com tanta raiva daqueles demônios ali, sabe, lançando setas na minha filha. E eu falei, a gente orando e tal. Então, assim, para mim foi algo bacana dessa experiência, né, que eu tirei como lição, que eu vi que realmente o Senhor tem trabalhado na minha vida e em vez de ter medo, eu senti foi raiva e fui pra cima mesmo, gente. Eu fui pra cima, peguei a Bíblia na mão e comecei a liberar versículos, né? Orando em cima da palavra, com a autoridade do Espírito, né? Que Jesus nos deu, a igreja. E enfim, no outro dia, Isabelle ficou doente. Por mais que a gente orasse, ela ficou doente, ela ficou com a garganta muito doída, o ouvido, fazia anos que ela não tinha infecção de ouvido, ela segurava o ouvido e com uma dor e sem conseguir pisar o pé no chão, bichinha molinha. E eu falei, meu Deus do céu, eu sei que isso é ataque demoníaco, Senhor, tem misericórdia, não permita que Satanás ganhe vantagem sobre nós. E aí a gente foi para a chácara no sábado, e ela lá deitadinha na chácara, minha sogra também orou por ela, né, a gente clamando. E aí no domingo ela também doente, ruinzinha. E aí eu falei o seguinte para ela no domingo à noite, gente. Eu falei assim, Isabelle, se você não melhorar, eu vou te levar segunda-feira no hospital e vou te dar uma bezetacil. Vou pedir pro médico dar, porque eu sei que tomar bezetacil é tiro e queda, né? Porque ela tava muito ruim, gente, muito mesmo. Eu tenho pavor de bezetacil, porque minha mãe me obrigava a tomar quando eu era criança, mas esses dias a Belinha ficou doente e a gente levou no hospital e assim, ela tomou, né? E ela chorou muito, porque dói muito, né? Mas assim, gente, você tomou, no outro dia você tá zerado, né? Eu falei, Belinha, eu não vou ficar te enchendo de antibiótico. Você vai tomar a bezetacil uma vez só e eu sei que um dia você vai estar zerada. Só que a bichinha entrou dentro dela em desespero, né? Porque ela tinha tomado uns 2 meses atrás e ela chorou muito, gritou no hospital, ela que fez aquela confusão toda. E aí ficou 3 dias andando meio mancando, né? Com dor no bumbum, caso que, né, dói. Ela é bem dolorida. Só que aí, gente, o que que acontece? Eu falei isso pra ela, então isso ficou no coraçãozinho dela, né? Ela, não, mamãe, eu vou ficar bem, Belinha, só tô te avisando, eu creio que sim, mas se você não melhorar, segunda-feira a gente vai no hospital tomar bezetacil. E aí, gente, aí que entra agora o plano maior do Senhor. Tudo isso aconteceu, nós fomos atacados, nós fomos... Satanás achou que tinha vantagem sobre nós, mas o Pai permitiu porque o diabo não faz nada, gente, nada sem a permissão do Pai. O Pai permitiu que aquele escorpião estivesse dentro do meu quarto, o Pai permitiu esses confrontos espirituais na minha casa, na chácara, Ele permitiu.
mas ele tem os seus propósitos. Todo o propósito dele é para glorificar o nome dele. E nos ensinar, né? Ensinar a igreja sobre batalha espiritual, porque é muito real, gente. O mundo espiritual é real. Anjos, demônios, principados, potestades, poderes, domínios, tudo isso é real. Às vezes a gente está muito limitado e preso à matéria, ao que a gente vê, né? Ao que a gente enxerga aqui, ó, caneta, tô pegando. Mas o espiritual é mais real que isso aqui. E aí, a Isabelle, a gente foi dormir domingo à noite, né? Ela tava um pouquinho melhor, mas ainda tava com muitas dores. Começou já a botar o pezinho no chão. E aí, segunda-feira de manhã, eu fui trabalhar, meu marido também. Quando eu cheguei meio-dia e pouco em casa, ela tava lá no quarto, né? No meu quarto, vendo um filminho lá, questão de férias, né? E aí, eu cheguei lá, fui falar com ela, como é que você tá e tudo. E ela, mamãe, eu tô mais ou menos, mas eu já tô me sentindo melhor que ontem. E eu, tá bom, mas você comeu o quê, Belinha, hoje? Ela, nada. E eu, como assim você não comeu nada? Você não tomou café da manhã? Ela, não, mamãe. Eu, por quê? Ela, é porque eu tô de jejum, mamãe. Eu, quê? Como assim você tá de jejum? Isabelle tá de jejum? Como assim? Porque, gente, ela é uma criança de 12 anos e uma menina que sente muita fome de manhã, que é mal-humorada. Enquanto não come, ela nem fala, ela nem abre a boca. Já briguei um monte com ela, mas só quer falar depois que come. Até uma vez que ela foi tirar sangue, ela, porque ficou umas 2 horinhas, né, demorou lá e tal, a menina quase desmaiou lá no Sabin. Ela ficou branca, o rosto, a boca, sabe? As enfermeiras tiveram que pegar ela, tudo, e só melhorou depois que comeu. Então, assim, a Isabelle é muito esfomeadinha de manhã. Então, pra ela jejuar... E, gente, na hora que ela falou isso, meu Deus, como eu me emocionei. Como eu me emocionei, gente, como mãe. Porque a gente ora pelos nossos filhos, né? A gente clama por eles, a gente vive num mundo tão terrível, corrompido. E eu oro para que o Pai os encontre, para que eles tenham suas experiências, que não venha ser o Deus dos pais deles, né? Que não venha ser, mas eles venham ter um encontro pessoal com Cristo, né? Que eles venham ser cristãos genuínos, verdadeiros. Então eu oro muito por eles. E aí eu vi minha filha jejuando. Ela ficou com tanto medo de tomar bezetacil e também não queria mais estar doente, né? Tava 3 dias das férias dela trancada em casa com muita dor. E aí ela falou, mamãe, eu tô jejuando porque eu quero que o Papai do Céu me cure, eu não quero ficar doente, eu também não quero ir no hospital. E aí eu falei, amém. Gente, eu fiquei muito emocionada, eu beijei ela, abracei. Eu falei, meu Deus! E assim, gente, filho, ele segue os passos. Eu até queria pontuar isso com vocês, porque palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Assim, não adianta você ficar falando, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo, eles têm que ver vocês fazendo. Então, assim, aqui em casa, eles veem muita gente jejuando, né? A gente, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, a gente aumentou a quantidade de jejuns. E eu faço questão deles saberem sempre que eu tô jejuando. Eu faço questão, meus filhos têm que saber que eu estou jejuando. Por quê? Porque eu tenho que ensiná-los e eu ensino com exemplo. Então, muitos pais ficam jejuando escondido, né? Não, meus filhos não podem saber porque a Bíblia fala que não pode saber. Gente, é totalmente diferente o entendimento do versículo. Não fala para você ficar tocando trombeta, né, diante de si. Chegar nos cantos, ó, gente, estou jejuando, sou santo. Não, não é isso, gente. Mas a gente precisa mostrar o jejum na prática para poder incentivar as pessoas a fazerem o mesmo, quanto mais os nossos filhos. Então, aqui ele sempre vê a gente jejuando. E aí, eles, né, ela pegou esse princípio, né? Então, ela falou, mamãe e papai jejua, eu vou jejuar também. E aí, isso me trouxe grande emoção. E eu vi que o Espírito guiou ela, né? O Espírito Santo. E ela ouviu a voz e obedeceu. Então, foi algo que ninguém pediu para ela fazer. Eu não falei nada, nem meu marido, mas foi ela sozinha. Gente, ela ficou até 2 horas da tarde sem comer nada, bichinha. Eu cheguei, a gente ainda foi fazer comida, a gente estava almoçando tarde nesses dias que tá de férias, tá? A rotina toda mudou. Então,
Ela ficou até 2 horas, deitadinha lá na cama. E quando eu falei, o almoço tá pronto, a bichinha devorou, comeu tudo. E assim, ela melhorou, a melhora dela foi drástica, foi algo surreal ao longo do dia. E à noite a menina tava zerada, gente, andando pra cima e pra baixo com o pezinho no chão, não sentindo mais dor nenhuma no ouvido, garganta, nada. E eu falei, Belinha, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor ouviu nossas orações, Ele recebeu o teu jejum. E ela ficou toda assim, sabe? Então assim, gente, o que eu quero mostrar para vocês com essa situação difícil que me aconteceu, né? Essas provações espirituais, essas batalhas, que o nosso Deus é soberano. E o plano dele é muito maior e superior que o nosso. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Então, assim, o diabo veio, né? Trazendo opressão sobre nós, ela foi picada por escorpião, isso foi totalmente espiritual, não foi algo natural. É tanto que a gente tem uma chácara, se tivesse acontecido lá, eu nem teria falado assim nada, sabe? Chácara, né, ambiente chácara é mais suscetível a isso, mas na minha casa aqui em Brasília, não tinha um porquê, você entende? E aí, gente, através dessa situação toda, o nome do Senhor foi glorificado, porque a minha filha teve uma experiência com Ele. A minha filha, pela primeira vez, soube o que é jejuar. A minha filha teve uma resposta de oração. E ela teve uma experiência com o meu Deus. Porque não ache que seus filhos, por vocês serem cristãos, eles são cristãos por osmose, porque não. Eles vão ter que tomar as decisões deles, e eles vão ter que decidir seguir a Cristo, né? Decidir. Então, ela decidiu, ela resolveu jejuar, porque ela vê a gente jejuando, e ela teve uma experiência com o Pai. Então, isso para mim, gente, eu entendi o plano maior do Pai. Eu sei que existem coisas ainda que a gente não tem todas as respostas, a gente não entende o porquê, né? Que eu até falei, Senhor, por que você tinha essa horda demoníaca na minha casa? A minha casa é consagrada ao Senhor. Pode até pensar assim, mas tinha uma brecha, tinha alguma coisa. Aparentemente que eu saiba, não, né? A gente consagra o ambiente, a gente evita ter objetos, qualquer coisa estranha, né? Mas acontece, a gente vive num mundo caído e nós temos sim experiências, né? Esse tipo de experiência, o Pai permite que a gente tenha, até pra gente crescer na fé, né? A gente deixar de ser menino e ter maturidade. E aí, gente, mas através de toda essa situação, esse contexto, né, da picada do escorpião, da Isabelle ter ficado doente, dos demônios terem lançado seta, né, e ela ter ficado com garganta, ouvido, tudo isso, febre, ela teve muita febre. Ela decidiu se posicionar, né, minha menininha, meu bebê, com 12 aninhos, resolveu se posicionar e resolveu jejuar o Pai, e o Pai ouviu. Então, ela teve uma experiência com o Senhor. Isso para mim, gente, não tem preço. Eu glorifiquei muito ao Senhor, mas muito, sabe? Nesse dia eu falei, Pai, louvado seja o teu nome. Satanás veio por um caminho, mas ele teve que fugir por 7. Ele achou que queria vantagem sobre nós, mas ele é um cão amarrado numa coleira. Ele só vai até onde o Altíssimo permite. E como a gente se posicionou, orando em cima da palavra e buscando as armas que a gente tinha, porque nós temos armas, né, espirituais, como a armadura do Senhor, como, né, a palavra, porque a palavra é a espada, né, de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto às medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, quando você ora ela, né, é muito forte. Eu ficava falando, Senhor, o Senhor me deu autoridade. Esses dias todos, né, com a Isabelle doente, toda essa opressão, o Senhor me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhum mal vai prevalecer sobre a minha casa, o poder do inimigo não vai. E o Senhor estava já trabalhando e tocando no coração da Isabelle. E ela prontamente o ouviu. Então, assim, gente, não tenham medo das coisas que possam acontecer. Não tenham medo de enfrentar o inimigo, porque o Pai, para tudo, tem um propósito maior.
Então hoje eu glorifico através desse vídeo, eu gravei aqui, gente, não vai ter muita edição, não vai ter nada. Só peguei, abri a câmera e vim falar com vocês, porque eu quero glorificar o nome do Pai através dessa experiência que eu tive, né, eu e minha família. E mostrar para vocês que existe um mundo espiritual, que muitas coisas que acontecem na vida de vocês não é um acaso, não é simplesmente natural, normal. Que nem eu falei, meu carro estava com problema, eu não conseguia arrumar, a seguradora não resolvia. No dia depois do jejum, liberou para arrumar meu carro. Então, assim, são coisas que você vai pegando, né? A questão da piscina que eu falei para vocês, são muitas coisas. Então, entenda algo, a gente não pode demonizar tudo, mas também a gente não pode deixar tudo achando que tudo é natural, normal, as coisas são normais. Porque entre esse meio termo, né, a gente tem que ter sabedoria para saber discernir, que é aí que entra o dom de discernimento de espíritos, para você saber discernir a situação, se é simplesmente algo natural que acontece nesse mundo, né, as coisas quebram, as coisas, né, acontecem, a gente está sujeito, o sol nasce sobre justos e injustos, mas existem coisas que são espirituais, e hoje os cristãos do Ocidente, eles têm esse medo de querer espiritualizar demais, né? E aí acaba achando que tudo é normal, é assim mesmo, mas muitas coisas têm um fundo espiritual muito pesado. Satanás está amarrando muitas vidas, porque as pessoas não sabem reconhecer o agir dele. Porque quando se reconhece, você passa a lutar, você passa a usar as suas armas espirituais e você vence. Então, diante de toda essa situação, né, como está no título do vídeo, né, minha filha ter sido mordida pelo escorpião, o Pai exaltou o nome dele e deu a Isabelle uma experiência, né? A gente ora, pede que o Senhor toque nossos filhos e a gente não sabe como ele vai agir. E o Pai usou essa situação, né, dela ter sido picada para dar essa experiência a ela. E isso para mim, gente, é muito lindo ver o agir do Pai na minha família. Então, que esse vídeo, ele edifique a sua vida, que você venha compreender aonde você está inserido, você está dentro de uma batalha e que você não venha ceder nem um centímetro de terreno para o inimigo, que você venha ter discernimento espiritual, peça ao Pai que Ele dá e peça a Ele sabedoria também para lidar com as situações. Ele dá, gente, Ele dá, é só pedir. Vocês têm que pedir, vocês têm que orar, têm que jejuar. E nós temos que dar exemplo aos nossos filhos. Então, que esse vídeo te sirva de inspiração para você entrar também na batalha espiritual qual você está inserido. E você sair vencedor dela, assim como eu saí. Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um.